A promoção e a preservação das expressões culturais são desafios para as entidades e gestores públicos. Para a diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a manutenção da diversidade cultural brasileira depende do apoio e diálogo com grupos de cultura popular, reconhecidos como patrimônio imaterial da humanidade. Tem se chamado essa dimensão do patrimônio de patrimônio imaterial porque o suporte não é um suporte estático, concreto, fixo, como uma casa, uma igreja, mesmo uma árvore. É o ser humano. E esse patrimônio, ele se preserva, ele se transmite através das pessoas, né? Sem as pessoas não há patrimônio cultural e material. Tem que haver essa valorização, esse respeito do mais moço para o mais velho, esse aprendizado. Onde nós passamos para o mais moço e ensinamos para o mais moço a cultuar os orixás através da conservação do meio ambiente. Os dias que se seguiram revelaram as riquezas do patrimônio vivo da Bahia. E o som da tradição passou dias durante os encontros. De Cachoeira, no Recôncavo Baiano, veio a Filarmônica Lira Siciliana. Filarmônicas. Compostas por instrumentos de sopro e percussão, as bandas filarmônicas se apresentam em festas religiosas e datas cívicas. A tradição se mantém no Recôncavo Baiano. A Lira Siciliana ela completou agora, no dia 13 de maio, 140 anos, não é? E foi fundada por um filho de negra alforriado em português, Manuel Tranquilino Bastos, autodidata em música, exímio clarinetista e que tinha um contato com a Europa, tudo o que acontecia na Europa, ele então se informava e produzia as composições, mas também teve as composições dele. Na mesma região, as caretas do distrito do Acupe mantêm outra rica expressão cultural, a dos mascarados. Mascarados. Independente do modo de apresentação, as máscaras são usadas para provocar medo, susto e riso, espantando os maus espíritos. No Recôncavo, as caretas de Acupe preservam a brincadeira surgida nos engenhos de cana-de-açúcar. Eu vejo que o público gosta muito da cultura, porque é uma coisa que traz alegria, certo? É uma coisa que mete medo e no mesmo tempo alegria. E aí nós estamos mostrando hoje aí que nós estamos com várias crianças, está vestido de careta para mostrar a outras crianças que careta não é só medo, careta é alegria. Fruto das discussões iniciadas nas conferências estaduais e territoriais de cultura, os encontros destacaram ações como a publicação do primeiro catálogo das culturas populares da Bahia. O levantamento apresenta 37 manifestações e 700 grupos e entidades culturais. Nós divulgamos esse chamamento para um cadastramento e recebemos uma resposta aí de 700 formulários daqueles que a gente produziu no sentido de obter as informações que a gente está querendo, sobre quem é o mestre, o que é que ele faz, há quanto tempo o grupo existe, em que município eles estão, que território eles estão. Então, a gente recebeu 700 formulários e sistematizamos essas informações que nós recebemos e produzimos, então, um catálogo que está sendo lançado nessa programação também dos encontros. E esse catálogo traz exatamente informações sobre essa manifestação. É o resultado, né, o desdobramento, já um primeiro desdobramento desse cadastramento que a gente chamou. Um catálogo como esse, ele reúne informações e torna públicas essas informações, né? Que eu acho que é isso que é importante. Assim. Se nós pensamos que a cultura é um direito, nós temos que pensar como tornar esse direito uma realidade. E você só transforma o direito em realidade se você tem políticas públicas. E para ter políticas públicas, você precisa conhecer a realidade,
registrar essa realidade e depois devolver essa informação para a própria sociedade. Em fotos e textos, a cultura popular da Bahia foi organizada e registrada para além de resultar num belo material gráfico e colaborar com políticas públicas de reconhecimento e sustentação social das diversas culturas identitárias. A valorização se dá a partir do reconhecimento, do registro, do cadastro, da publicação do catálogo que dá visibilidade a muitos grupos, a 700 grupos. A gente sabe que isso ainda é uma pequena parte de todos os grupos que existem, todos os mestres, todas as manifestações, todas as atividades culturais espalhadas pelos 417 municípios. Mas é um primeiro passo, como eu falei, foi somente uma recepção. Informamos e recebemos, né, o cadastro dos grupos e dos mestres. Agora a gente vai a campo, vai continuar buscando, continuar cadastrando todos aqueles que fazem da Bahia esse universo cultural e simbólico tão forte, tão intenso. O público aprovou e entre uma folheada e outra, a nossa cultura popular ganhou mais um mecanismo para se manter viva. É a cultura popular sendo valorizada, saiu de Fuleirinho da Bahia e agora foi para Cuda, Dona Chica, prosperando isso. É o samba da nossa Bahia, é um samba de roda maravilhoso. Es muy diferente a lo que estamos acostumbradas y nos ha gustado mucho, la verdad. Sí, es muy bonito. Rapaz, isso é muito importante porque a gente resgata e valoriza nossas culturas populares do nosso estado. E é muito bom. Muita gente não conhece as paparutas, capa-bode, marujá do negro fugido. Então isso é uma oportunidade de mostrar às pessoas a força da nossa cultura popular. Esse encontro em Salvador é fundamental. Não é? A cultura popular é fundamental. Em qualquer situação, ela é um berço. E a questão é, a cultura popular em Salvador, esse encontro em Salvador é melhor ainda, porque as pessoas... muitas pessoas que vêm de fora, vêm à Bahia só aqui, só Salvador, que é um berço de cultura enorme, é óbvio, é claro. Porém, há mais do que isso. E esse encontro, ele faz com que isso apareça. A riqueza cultural aparece por meio de espetáculos como Naki Oru, Filhos da Terra. Baseada na cultura indígena, a coreografia da companhia de dança Robson Correia, da Escola de Dança da FUNSEB, faz uma releitura do universo e do dia a dia das aldeias Pataxós, Bororos e Cariris. O toré dos índios Pataxós e Tupinambás foi mais uma boa demonstração de como a cultura popular e tradicional encanta e representa a identidade de um povo. Danças indígenas. Geralmente ligadas à espiritualidade, estas manifestações variam conforme a etnia. A crença na força da natureza e o culto aos antepassados estão presentes em danças como o toré, tradição entre os povos indígenas da Bahia. Nós fomos um povo que fomos o primeiro povo indígena a ter contato com a civilização brasileira. Por isso, nós precisamos de incentivar nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes, para que não morra a nossa identidade, que é a nossa cultura. São 510 anos, né, de miscigenação, de colonização, e há uma importância de nós preservarmos o que a gente tinha no passado, que os nossos ancestrais deixaram para nós. Tem o toré, né? O toré que é uma manifestação cultural dos povos indígenas. Quando vai para a batalha, né? Quando eles vão para a batalha, eles primeiro chamam os encantos e o toré. Quando também eles têm uma grande alegria, eles fazem o seu toré.
e aí por aí vai. Desde os anos 90, a relação entre cultura popular e territórios de identidade ganha força. Em 2005, um documento assinado durante a Conferência Geral da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, ajudou a fortalecer ainda mais esta perspectiva. A Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade norteia as políticas públicas voltadas para as expressões culturais do país. Durante os encontros com as culturas populares e identitárias, experiências de outros estados contribuíram para a elaboração da primeira Lei Baiana para o setor. A partir das experiências que já existem em outros estados e que a própria Unesco traz no sentido de outros países, na elaboração da regulação desse aspecto da lei orgânica, que é a Lei do Patrimônio Vivo. Essa decisão do governo da Bahia de buscar essas experiências brasileiras, refletir sobre o que já ensina a experiência no nível federal, inclusive reavaliar a própria legislação existente hoje em vigor, mas com pouca efetividade no Estado. Estados como Pernambuco e Rio Grande do Norte já implementaram leis que promovem e preservam o patrimônio vivo e imaterial. A Lei do Patrimônio Vivo ela funciona lá no estado de Pernambuco e a partir da lei é gerado então o concurso do Registro do Patrimônio Vivo, que nós estamos esse ano na 6ª edição desse concurso. São aquelas expressões culturais folclóricas, né? Aquelas que, diante da invasão cultural, da televisão, das outras mídias, né, correm o risco de extinção. E aí é preciso garantir legalização dela como um patrimônio vivo, registrado como cultura do Estado. Cores, sons, passos diferentes se somam numa espécie de coxa de retalhos cultural. Quem presencia fica contagiado com o lindo amor de São Francisco do Conde. Lindo Amor. Formado por mulheres, homens e crianças, o cortejo sai de casa em casa levando votos de saúde e prosperidade. A tradição típica do recôncavo baiano remete aos antigos peditórios musicais, nos quais os devotos pediam donativos para missas em louvor ao santo padroeiro da comunidade. Aí a cultura é muito importante em São Francisco do Conde, aí ele teve o nome Lindo Amor. É uma cultura de muitos anos, porque ele teve 40 anos desativado. E hoje a gente já está com 18 anos que ativamos o Lindo Amor. E a gente tem, assim, muita animação. E a gente leva muito amor para a cidade. O lindo amor acompanhado por Jesus. Oh, que beleza! O lindo amor tá chegando agora. Não é possível pensar o ser humano fora da cultura. Sua ausência na vida e no cotidiano de cada indivíduo coloca em risco não apenas repertórios e formas de expressão, mas a própria condição humana. Thank you.